na reunião Nordeste do Brasil, por conta de um discurso que ainda há xenófobo, né, em relação aos nordestinos. E esse discurso foi fortemente propagado em São Paulo, né? A gente fala muito de Euclides da Cunha, autor de Os Sertões, e o Euclides da Cunha, na época, era correspondente do jornal Estado de São Paulo. Ele escrevia para o Estado de São Paulo, e a visão que ele tem no jornal é totalmente distorcida da visão que ele tem no livro. É muito interessante ver essa observação. Ele escrevia para a elite paulista, então ele vai chamar o pessoal de Canudos de atrasado, né? Então, essa disparidade que existe nos discursos aí, no imaginário do Brasil. Eu adoro muito a história do Brasil, espero que vocês gostem muito desse curso, eu preparei com muito carinho as aulas. Então, 11 anos aí já na área da educação. Atualmente, eu sou diretor pedagógico da escola Vereda, e quando o Jorge foi até lá para me apresentar o Sapiencia, que é um projeto incrível também, falei para ele o quão bacana que ele me fez esse convite, e eu prontamente aceitei, porque é um prazer, de fato, estar aqui. Estar em sala de aula é aquilo que me motiva. Então, é isso. Sei que não temos muito tempo, mas eu acho que essa introdução é importante, né? A gente entrou um pouquinho, acho que é bom vocês me conhecerem. Eu gosto muito de trocar ideia, então abram o microfone, tirem dúvidas, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, quer saber alguma curiosidade sobre mim, pode fazer, antes da gente começar. E a primeira aula vai ser de Brasil pré-colonial hoje. A gente começa aí a história do que é o Brasil. Claro que começou muito antes, né? E é justamente sobre esse ponto que nós vamos falar também. Alguém quer fazer uma pergunta? Tem alguma curiosidade? Pindorama. É o Brasil antes de Cabral. Ele lembrou da musiquinha do Palavra Cantada. Será que ele é da... Eu estou muito velho, acho que esse pessoal é muito novo. Acho que eles não viram. Ai, ó, ele sabia o que era. Aí, ó. Tá vendo? Palavra Cantada. Olha que bom, hein? Achei que ninguém mais ouvia a Palavra Cantada. Que eu já estou meio tiozinho. Quando a gente começa a ver que o cabelo vai caindo, é um sinal de que o nosso tempo está passando. E passando mais rápido do que deveria. Tá aí outra coisa, olha. Eu tinha DVD. Olha só. Tá aí uma coisa que não se vê mais hoje. Se bem que eu vi uma notícia incrível hoje, aliás, ontem, que eu estava vendo que por conta do preço dos streamings, as locadoras estão voltando, né? O pessoal está procurando locadoras. Que coisa louca isso, né? Alguém aqui já foi numa locadora? Sabe o que é uma locadora de vídeo? Olha só, hein? Ó. Mas uma coisa eu tenho certeza que aqui ninguém sabe. Tenho certeza. Ninguém alugou fita cassete aqui. Ninguém rebobinou fita cassete. Isso eu tenho certeza, hein? Será que alguém aqui rebobinou uma fita cassete para devolver na locadora, Jorge? Ou só nós fizemos isso? Eu acho que não. Acho que a galera não tá nem ligada o que é rebobinar. Não sabe nem o que é rebobinar. E eu digo mais, ó. Eu vou contar para vocês que quando lançou o DVD, meu pai comprou um aparelho de DVD lá para casa e a gente alugou os DVDs. E aí, quando terminou, eu lembro muito disso. Minha mãe virou e falou assim, mas não tem que rebobinar para devolver? Porque estava acostumado com a fita cassete. E ela achou que tinha que rebobinar o CD também. Olha só que coisas, né? Coisas que a gente passa aí. Para quem viu essa era da Revolução. Ontem, eu não consegui ler esse aqui. Ontem, eu voltando do curso, me deparei com uma barraquinha de DVDs no metrô. Olha aí. Tá ficando raro também isso. Tá ficando muito raro. Tá cada vez mais sem nem o que é locador. Olha aí a Bárbara, tá vendo? Muito jovem. É isso, Bárbara. A locadora era, vou contar, a locadora era um espaço que você tinha, né? Porque na época não tinha os streamings facilmente na televisão. Inclusive, na nossa época, a gente tinha que assistir a TV aberta com os comerciais, não tinha possibilidade de pular, não tinha essa internet que a gente tem de, pula o anúncio, que nem no YouTube. Não tinha isso, né? A gente tinha que ver. Tinha tanto que os antigos mesmo chamavam as propagandas da televisão de reclame. Aí, nessa época, quando as pessoas ainda usavam dinheiro, não existia o Pix, né, como os maias faziam, a gente ia num lugar
para assistir, para conseguir alugar filme, a gente ia num estabelecimento que disponibilizava lá as fitas e os DVDs, e depois DVDs, né? Antes eram fitas. A gente alugava por um período, assistia o filme e devolvia. Olha o que era uma locadora há um tempo atrás. Tá vendo? Agora você aprendeu mais uma. Bem que é aula de história, né? Falar de passado. Se bem que história, como diria o nosso querido Mark Bloch, eu gosto muito, né, do livro Apologia à História, Ofício do Historiador. A incompreensão do tempo presente nasce fatalmente da ignorância do passado, né? Quando a gente, o historiador não é um museu. O historiador ele parte do tempo presente e estuda o passado para entender o que nós somos hoje, não é? Não existe historiador sem presente. Olha aí, ia na locadora, imagina uma livraria, só que DVDs e fitas. Isso, o princípio é o mesmo. Exato, o princípio é o mesmo. Só que aí, ao invés de você comprar, você alugava, aí você podia assistir e devolvia. Né? Tinha multa se atrasasse, olha que coisa. Tinha o cartão fidelidade da sua locadora, de preferência, com promoções. Ou era aquelas locadoras que tinham os doces, aí você saía, comprava os doces da locadora ainda para assistir o filme. Era uma diversão, cara, era uma diversão. Aí você tinha que escolher literalmente o filme pela capa e pela descrição, né? Enfim, mais ou menos como um catálogo de Netflix, só que fiz, né? É isso, pessoal. Mas vamos para a aula agora. Mais alguém tem alguma dúvida? Quer fazer uma pergunta sobre mim, sobre a minha trajetória, sobre o que eu já fiz? Fiz muita coisa, gente. Não? Podemos começar? Ninguém tem uma pergunta? Ninguém vai abrir um áudio? Ó, sim, um sim em áudio. Muito bem, quem falou sim? Eu. Aí, Maria Eduarda, boa noite, viu? Teve coragem de abrir o microfone, muito bem. Boa noite, professor. Quem tiver coragem de abrir o microfone, fiquem à vontade. Bom, vamos começar a aula de hoje, então. Eu vou transmitir para vocês o slide. Assim que vocês conseguirem ver, vocês me avisem, por favor. Estão conseguindo ver? Sim. Sim, certo? Então, pessoal, hoje a gente vai iniciar aquilo que durante um tempo foi chamado a América Portuguesa, né? O Brasil. E por que eu coloco a América Portuguesa e não o Brasil aqui? Isso é uma opção metodológica, na verdade. Para você entender que, na verdade, a história do Brasil ela é muito mais ampla e ela é anterior. O que nós vamos começar a tratar aqui é, de fato, a invasão portuguesa nas terras brasileiras, o processo de colonização do Brasil, né? Então, a história... E por que a gente fala história do Brasil? Obviamente, o nome Brasil, algumas das características que nós temos vieram deste processo de colonização. Jorge, eu não sei se alguém estiver falando ou dúvidas, eu estou só com o slide aberto, eu não sei se tem uma opção de ficar com o slide e ver vocês, ou se você me ajuda nessa missão. Posso te ajudar, e se você quiser, Pedro, Matheus, desculpa, você pode clicar nos 3 pontinhos aqui no Google Meet e selecionar a opção Abrir Picture in Picture no Google Meet, aí tem que voltar lá no navegador, aqui na nossa chamada. Espera aí, voltar no navegador, aí 3 pontinhos. Abrir Picture in Picture, aí você vai ficar com uma janelinha da chamada. Boa. Então, eu posso... Agora veio uma transferir... tá, boa. Agora eu entendi. Então, vamos ver se eu vou conseguir fazer certo. Eu estou acostumado com Teams, gente. Tá vendo? Agora sim, agora estou vendo vocês, estou vendo o Jorge aqui. Então, qualquer coisa, Jorge, alguém perguntar alguma coisa, você me avisa, beleza? Pessoal, outra coisa que eu queria saber de vocês também é que hoje, né, olhando os slides da aula, eu coloquei muito texto no slide, né? E eu coloquei porque eu entendo que o slide pode servir como um material de apoio para vocês estudarem depois. Esse slide está referenciado no livro História do Brasil, do Boris Fausto, que é uma referência em historiografia no Brasil.
Então, eu coloquei os textos dele no slide para vocês terem essa referência. E aí eu queria escutar de vocês, se vocês gostam de slides com muito texto para vocês estudarem depois, ou se vocês preferem os slides em tópico. O que vocês preferem? Ter o texto ali para vocês poderem retomar depois? Eu mantenho assim? Ótimo. Em tópico, tem Eu tópico? gosto, de texto. Ótimo. A gente depois pode abrir uma enquete aí, Jorge, se tiver a opção, para o pessoal falar mais ou menos o que eles acharam. Tá bom? Estou vendo bastante gente falando do texto aí, então a gente viu que a maioria passa, tá bom? Então, como eu estava falando, a América Portuguesa, então, ela é uma opção metodológica para vocês entenderem que há um Brasil muito mais amplo. Só que os portugueses têm um discurso nacionalista em relação a esse processo de colonização, a esse processo de invasão. E qual que é esse discurso nacionalista? Então, eu trouxe para vocês o hino de Portugal, porque dentro do hino de Portugal, você vai ter o quê? Vê se vocês conseguem escutar. Quero que vocês prestem bastante atenção nessa letra. Tá saindo som, Jorge? Não, não está, Matheus. Para Peraí. gente, para nós, você está na primeira tela do slide aí. Nossa, que engraçado. Não tá mudando? Não. Deixa eu ver. Agora mudou. Ah, é a questão do atraso mesmo. Agora eu saí, agora eu voltei. Vamos ver se vai. Quando mudar, vocês me falam. Mudou? Está na tela da visão portuguesa nas colonizações. Exato. Vamos ver se vai sair o som para vocês aí. Por enquanto não está saindo nada. Nada? Deixa eu ver se tem alguma opção de... Gente, vocês me perdoem. Ó, Mas Matheus, tenta assim, ó, parar de compartilhar a tela. Certo? Aí na hora que você clicar em compartilhar, você vai reparar que tem a guia do Garçom, Chrome. agora eu vi. Isso aí, boa. Certo. Ou compartilhar uma guia também pode, né? Janela, dá para escolher uma janela. Aí você. Entendi. É que quando eu escolho a janela, ele tira a opção de som. Espera aí que eu vou abrir ela, eu vou abrir a apresentação em GUI, então. Gente, desculpem por isso, é a primeira vez que eu dou aula pelo Meet, eu sempre dei aula pelo Teams. Então, vocês me perdoem por essa falta de habilidade com a ferramenta. Prometo que nas Tranquilo, próximas aulas isso já vai estar resolvido. Acontece. Qualquer coisa, Matheus, dá para compartilhar. Quer ver? Uma guia do Chrome, abrir o YouTube com o hino de Portugal, aí depois volta para o slide. Espera aí, mas eu acho que já vai dar aqui, Jorge. Vai daí? Agora eu vou conseguir. Bora lá, slides de aula. Eu já, inclusive, já compartilhei o slide para vocês, tá, gente? Já está lá no nosso Drive, então vocês já podem acessar o História do Brasil lá, que vai estar disponível para vocês. Esse é um ponto importante, Matheus, avisando o pessoal. Todos os slides já estão lá, viu, galera? Acho que só um de biologia animal que ainda não subiu, mas todos os outros da semana já estão no Drive. Olha aí. Não, ele não vai mesmo. Vou botar aqui. Vou botar no YouTube. Para vocês verem depois que eu quero que vocês façam essa análise da letra. Então, vai ser importante.
Veja se sai o som agora. Agora sim. Sim? E aí, o que vocês me dizem disso? O que vocês observaram dessa letra? O que ele está querendo dizer aí? O que ele está querendo expressar? Patriotismo. Patriotismo. Que mais? Que referências que esse hino traz? Egocêntrico. Gostei aqui da fala do nosso colega. Fala muito, assim, é uma alusão muito sobre o tempo que Portugal, ele era, assim, a nação que navegava pelos mares e era, tipo, dono dessas rotas todas, né, marítimas importantes, enfim, os exploradores do Novo Mundo, né? Perfeito, exatamente. Então, vejam, o hino de Portugal, ele traz elementos de uma historiografia que, por muito tempo, foi fortalecida no Brasil. Uma ideia de que o Brasil teria sido descoberto, de que o Brasil, essa ideia de que o europeu, ele traz a civilização, ele traz a cultura. Os portugueses, por muito tempo, acreditaram que colonizar o Brasil foi um favor. Então, eles nem usavam o termo colonizar, eles usavam o termo descobrir. Descobrir o Brasil. Só que eu só descubro algo que ninguém conhece. Eu só descubro uma terra que não há história. E não é assim. Existiam pessoas aqui, né? E as imagens que vão construir dessa época, do povo que aqui vivia, são cruéis, né? Muito cruéis. Inclusive, eu vou deixar aqui, eu deixei até para essa aula para vocês verem. Esse aqui é uma recomendação que eu tenho para quem gosta de se aprofundar no tema, para quem, de repente, está querendo cursar História, né, que é um curso incrível. Esse aqui é um livro da Darlene Sadlier, que é uma autora indiana que escreve sobre o Brasil, né? Imagens, o Brasil imaginado. A imagem que constroem do Brasil desde 1500. A partir das percepções dos outros e como nós, brasileiros, nos identificamos. Inclusive em relação à nossa própria falta de identidade como nação. Né? Porque o Brasil ele teve uma construção nacional muito frágil. A gente não tem, de fato, uma identidade. A gente tem muito mais uma identidade estadual do que uma identidade nacional. Então, a gente mais... perdão aí, mas... Claro. O Brasil, como você mesmo disse, professor, é um país bem... A gente é um país bem miscigenado e a gente é um país que mais exporta do que importa cultura, como é que fala? Reconhecimento. A gente importa mais coisas de fora do que exporta. Exato, a gente importa muita coisa de fora. A gente, durante muito tempo, falasse que o brasileiro tem a chamada síndrome do vira-lata, né? Isso foi muito dito, de que o Brasil, porque a gente, de fato, tem uma construção, uma identidade nacional muito frágil, né? A nossa construção de nação, ela é extremamente frágil. Então, por conta disso,
por conta disso, a nossa imagem sobre o Brasil, ela é muito distorcida, né? Então, nós temos uma imagem muito frágil sobre o nosso país, né? Bom, dito isso, por que dizer isso é importante? Por que dizer isso é fundamental? Porque eu estou reafirmando para vocês, então, que hoje a historiografia, ela avançou. Mudou o slide, gente? Sim, não? Sim. Sim. Ah, beleza. Hoje, as novas escolas historiográficas, elas já trabalham com essa ideia de que não foi bem assim, né? Então, foi uma colonização, foi uma exploração, sim, muito violenta, né? Estima-se aqui que quando os portugueses chegaram, a gente tinha no território brasileiro em torno de 10 milhões de indígenas. A gente não está falando de uma população pequena, nós estamos falando de 10 milhões de pessoas que foram maciçamente massacradas, tanto pelas doenças trazidas pelos europeus, como pela escravidão, como pela exploração, como pela guerra, não é mesmo? Então, essa ideia de que a colonização brasileira ela é pacífica, ela não é. Isso é uma mentira construída pelo próprio colonizador, né? Então, a gente tem as histórias daquilo que eu quero preservar e daquilo que eu quero excluir, né? E o que eu quero preservar é essa ideia de que os portugueses ajudaram na civilização, né? E aí a gente vai desconsiderando e amenizando a exploração e a escravidão em relação a outros povos. Tive um professor na universidade, professor André Oliva Mendes, e a pesquisa dele era sobre a não neutralidade dos arquivos públicos. E ele vai dizer, se os arquivos públicos fossem neutros, de fato, como eles dizem que são neutros, né? Arquivo público, para quem não sabe, é o lugar onde se armazena a documentação, a documentação sobre escravidão não era maciçamente destruída como é, né? Ela é maciçamente destruída. Então, eu escolho o que eu quero preservar e o que eu quero ignorar. Não sei se todos aqui conhecem o centro de São Paulo, mas ali onde fica a Catedral da Sé, na região ali do pátio do colégio, existia uma igreja do Rosário dos Homens Pretos. Essa igreja, ela foi transladada, ela foi retirada de lá e remontada no Largo da Concórdia. Por quê? Porque ali era um espaço de irmandade de homens escravizados. Então, eu escolho aquilo que eu quero preservar na história do meu país e aquilo que eu quero apagar, né? Eu tento construir essa identidade. E aí, os apagamentos da história fazem parte, inclusive, do que nós temos hoje, que é o quê? Um racismo estrutural muito forte no Brasil. Há um racismo estrutural aqui muito forte por conta do processo, uma intolerância religiosa, principalmente em relação às religiões de matrizes africana, justamente por conta de todo esse processo de apagamento da memória que vai construir, vindo desse discurso de Portugal de descobrimento. E Portugal trouxe a língua, Portugal trouxe a cultura, sendo que o Brasil é um país multifacetado nas suas culturas. E negar isso é desconhecer a história do Brasil. Negar isso é deixar de lado a trajetória dos povos que aqui passaram e as suas contribuições. Tá? Então, isso é muito importante de ser dito. Até aqui, alguma dúvida? Alguém tem alguma questão? Tem alguma coisa no chat aí, Jorge? Tá tranquilinho? Sem dúvidas, prof. Tem dúvidas? Sem dúvidas. Ótimo, perfeito. Se alguém tiver, pode perguntar a qualquer momento, pode me parar. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, eu trouxe aqui um texto para vocês do Boris Fausto, para lembrar os motivos que levaram Portugal a se expandir maritimamente. Então, aqui é uma retomada daquilo do Estado moderno, né, que provavelmente vocês já devem ter escutado falar. Estado moderno. Quem consegue se lembrar disso? Alguém tem ideia? Sabe o que era o Estado moderno, os Estados nacionais? Alguém lembra qual que era a forma de poder? Só não fala todo mundo de uma vez, senão eu não consigo entender. De terra? Oi? Perdão? Posse de terra? Desculpa, pode repetir?
Posse de terra? Posse de terra era muito importante no Estado moderno também. Teve um colega que falou aqui feudalismo. O Estado moderno, ele é posterior ao feudalismo, ok? Então, o feudalismo, exato, a Maria Eduarda colocou aqui monarquia, exatamente. O Estado moderno, ele é caracterizado por uma monarquia absolutista. O que é uma monarquia absolutista? É a monarquia em que o rei concentra todos os poderes do Estado nas mãos dele. Então, aquela lógica do rei, o rei Sol, Luís XIV da França, ele dizia uma frase que ficou muito famosa: o Estado sou eu, né? Então, o rei, de fato, durante o Estado moderno, era a representação do Estado, todas as ordens vinham do rei, a economia era mercantilista. Quem lembra das características da economia mercantilista? Por um acaso, alguém lembra? Porque isso vai ser muito importante para a gente entender essa ideia de expansão portuguesa. Por que os portugueses investiram tanto no comércio marítimo e acabaram chegando aqui no Brasil? Alguém sabe isso? Vocês vão ter isso em História Geral também com o Jorge. Acho que, Jorge, é você que vai dar a História Geral, né? Não, História Geral é com o Pedro. Então, o Pedro vai dar para vocês História Geral e vocês vão ver o Estado moderno também mais para frente, mas eu já vou adiantar algumas questões para vocês. A Maria Eduarda colocou, eu fiquei falando monarquia. Você pode... Estou aqui a pergunta. Paloma colocou uma coisa importante aqui, depois eu já vou falar disso, Paloma. Muito boa observação. Talvez eles tenham se expandido maritimamente por conta de algumas coisas que eles não conseguiam produzir. Como, por exemplo, as especiarias, que foi Era mais exportação do que importação. Bom ponto, ótimo ponto. Monarquia. Ela tinha dito mercantil. Talvez ela tenha falado monarquia e eu ignorei ela, coitada. Maria, não foi minha intenção, Maria, não vi, senão eu tinha te dado. Parabéns, Maria, você acertou monarquia. Créditos para Maria, que falou monarquia. Bom, então, monarquia absolutista, o Estado sou eu, e a economia, uma economia mercantilista. E a Paloma falou aqui uma observação sobre o metalismo. Por que isso é muito importante, o metalismo? Porque naquela época a ideia de que o Estado é forte a partir do acúmulo de metais preciosos. Em suma, o Estado ele é considerado poderoso quando ele tem um acúmulo muito grande de ouro e prata. Então, a economia mercantilista ela é baseada no comércio, né? Então, nas relações comerciais, que vão prezar por protecionismo econômico. Quem sabe o que é protecionismo econômico? Através de uma balança comercial favorável. O que é isso? Protecionismo econômico e balança comercial favorável. Para valorizar a economia nacional e não valorizar a economia de fora. Por exemplo, aumentam os valores dos produtos que vêm do exterior e os valores dos produtos nacionais eles são muito mais baratos. Maravilhoso, Ana Júlia. Ótimo. Balança comercial favorável. Então, na ideia da balança comercial favorável, eu tenho que exportar mais e importar menos. Né? Eu tenho que comprar menos produtos e vender muitos produtos. Porque assim a balança comercial fica favorável. Para quem quer entender uma atitude de protecionismo econômico, eu não sei se vocês viram, mas recentemente o governo federal aprovou a taxação de produtos importados. Né? O pessoal está chamando de taxa da blusinha. Quem está vendo essa notícia aí? Eu, infelizmente, prof. Infelizmente vai taxar sua blusinha da Shopee, Luísa. Da Shein. A Luísa, da Shein, isso. Ela comprava a blusinha dela na Shein e vai taxar a blusinha da Shein. Por que o governo está fazendo isso? Porque ele está tentando proteger a indústria nacional. Então, eu torno o produto de fora mais caro para que as pessoas valorizem a indústria nacional, porque não dá para competir, né, com o preço da China, por exemplo, sem taxar esses produtos. É o que os Estados Unidos está enfrentando, por exemplo. Os Estados Unidos também têm adotado várias medidas de protecionismo econômico, porque, de fato,
os preços da China são muito atraentes. Está vendo como falar de história é falar de tempo presente também? Então, é sempre importante a gente fazer esse comparativo. Alguém quer falar? Claro, pode falar. Eu queria tirar uma dúvida. Essa questão Claro. da valorização, né, da exportação e não, enfim, da exportação, ela vai valorizar tipo, o real para os outros países? Na verdade, ela vai a ideia dela é aumentar a valorização do real. Acontece quando a gente tem uma valorização econômica, isso é uma consequência. Mas ela não tem efeito imediato de valorização do real. Ela tem um efeito de valorização e desenvolvimento da economia brasileira. Então, do produto interno bruto, do quanto de dinheiro passa a circular aqui. Então, você concorda? Em todas as vezes que a gente começa a comprar produto de fora, o dinheiro do Brasil que a gente produz, a nossa riqueza, ela está escoando para outros países? Sim. Então, é uma forma de manter esse dinheiro circulando dentro do país e garantir investimento. À medida que a gente garante investimento, à medida que a gente garante desenvolvimento econômico, automaticamente o nosso dinheiro também valoriza. Entende? A nossa economia valoriza a nossa... Porque, assim, todo Estado tem várias regras. Então, se a gente consegue pagar o crédito que a gente pega de empréstimo, a gente fica bem. Se a gente tem boas relações econômicas, se a gente cumpre com os nossos acordos comerciais, e se a gente tem um PIB crescente, a nossa economia ela passa a ser valorizada e passa a ser atrativo para as grandes empresas investirem no país. Por isso, algumas medidas econômicas elas são tomadas, entendeu? Então, nessa época em que Portugal está vindo para cá, a economia mercantilista, que é chamada de pré-capitalismo, ela é muito mais protecionista do que é hoje, né? Hoje é todo um discurso de liberalismo econômico, que a economia que vocês vão ver mais para frente, discurso neoliberal, liberalismo econômico, mas ainda assim o Estado acaba tendo que tomar algumas medidas protecionistas para conseguir garantir o desenvolvimento dos seus países, ok? Mas vamos voltar para o mercantilismo para a gente conseguir chegar ao Brasil pré-colonial. Então, Portugal, entre os países da Europa, foi o primeiro país a se unificar como uma monarquia nacional. Então, Portugal ele foi o pioneiro na unificação nacional. Enquanto os países tiveram passagem do feudalismo para o Estado moderno, Portugal conseguiu fazer isso com muita tranquilidade. Então, você tinha um rei em Portugal. Tendo um rei em Portugal, ele consegue dar os direcionamentos. Então, Portugal ele vai ser um grande pioneiro nessa expansão marítima. O povo português ele é muito comerciante. Então, como eu já tenho uma estrutura hierárquica de poder em Portugal, eu tenho um rei, eu tenho uma fidalguia, que é a nobreza, que apoiam os projetos reais, e essa fidalguia é ligada ao comércio, ligada à exportação. E aí o português vai fazer o quê? Vai ganhar dinheiro, cara. Vai ganhar dinheiro. E como vai ganhar dinheiro? Negociando produtos. E aí, então, por isso que aquela viagem, né, de contornar a África, ela é tão importante. Antigamente, para você pegar as especiarias na Índia, você tinha que ir por terra, aí você passava por vários países, e você tinha que pagar imposto para passar. Então, assim, era um inferno para fazer isso. E Portugal vai ser pioneiro nesse desenvolvimento de tecnologia, claro que em parceria com outras tecnologias desenvolvidas em outros lugares, mas Portugal vai acabar levando a fama. Né? Portugal vai pegar os melhores navegadores espanhóis, os melhores navegadores italianos, vai chamar e falar, vem aqui trabalhar para o tio, vem, eu vou pagar para você, vou pagar em ouro para você, vem aqui trabalhar, querido, para o tio. Então, esses navegadores, eles ajudam no desenvolver a tecnologia portuguesa. E Portugal, naquela famosa viagem de Vasco da Gama, inclusive, essa viagem ela é relatada ali na epopeia portuguesa dos Lusíadas de Camões. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre essa viagem, leia os Lusíadas de Camões, que começa com as armas e os barões assinalados, e na ilustre praia lusitana por mares nunca antes navegados, uma epopeia do povo português, tornando o continente africano e consegue chegar à Índia. Quando chega à Índia, consegue um caminho muito mais tranquilo para pegar essas especiarias e começar a comercializar na Europa. Então, Portugal começa a ganhar muito, muito dinheiro com isso. Tanto que Portugal vira, de fato, um império marítimo.
tá? Investindo nessa tecnologia naval e no comércio. Portugal e Espanha foram os estados mais ricos do século XVI, né? Então, Portugal tinha uma projeção muito grande. Inclusive, tinha-se a crença de que Portugal viraria um império mundial, né? Portugal conseguiria construir um império chamado de Império Marítimo Português. Então, o Boris Fausto nos traz aqui que no início do século XV, a expansão correspondia aos interesses das diversas classes portuguesas. Então, as instituições, os grupos sociais, eles estavam imbuídos numa grande missão de fato, expandir-se maritimamente, tá? Exato, o Vitor colocou uma coisa importante, Portugal chegou até na China, né, para vocês terem tamanho da dimensão portuguesa, né? Chega na África, chega na China, chega na América. Então, para os comerciantes, a expansão marítima significava o quê? Bom negócio. Para o rei, a oportunidade de criar várias fontes, né, de renda, ou seja, arrecadar mais impostos, né? E para a igreja, que não é menos importante, né, servir a Deus cristianizando os povos bárbaros. Então, a expansão marítima, ela é um grande projeto nacional, né? Ela é um grande projeto nacional. Isso é um ponto muito importante. Tá? Bom, o que vai acontecer aqui, então? Vamos começar a pensar. Durante muito tempo, acreditou-se que o Brasil foi descoberto por acaso, que deu um grande tornado no mar, e aí eles desviaram a rota das Índias e vieram para o Brasil. É uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade. Eu acredito? Não, eu não acredito. Eu acredito que a nau do Pedro Álvares Cabral tinha a intencionalidade de chegar aqui nessas terras para ver o que tinha, né? Porque a divisão da América entre coroa espanhola e coroa portuguesa, ela é anterior à chegada dos portugueses aqui, né? Então, existia sim uma ideia de Portugal vir para o Brasil, mas enfim, né? Então são essas versões da história que existem aí, tá? Bom, o fato é que esse projeto nacional que envolve as várias camadas da sociedade portuguesa vai dar certo, né? E os portugueses chegam ao Brasil em 22 de abril de 1500. Então, dessa convergência de interesses, o Boris Fausto vai falar para a gente, só os empresários agrícolas que ficavam de fora, tá? Porque a saída das pessoas do país, ela ia gerar ali o encarecimento da mão de obra. Então, para eles era ruim. Mas, para o resto, expandir era muito bom. Então, todo mundo adere à ideia da expansão nacional. Portugal vive para isso. Portugal pulsa a expansão, tá? Nacional. Bom, e aí, ele mesmo vai dizer essa interpretação o nascimento do Brasil, né? O nome Brasil se deu ao acaso por conta desse tornado, ou se de fato existia ali uma intencionalidade nessa missão. A grande questão é que o regresso da viagem do Vasco da Gama, que contornou a África, como eu falei para vocês, trouxe grande entusiasmo em Portugal em julho de 1499. Então, os portugueses se sentiram muito felizes e entusiasmados com isso. Então, meses depois, em 9 de março de 1500, sai de Portugal as naus em direção ao que viria ao Brasil. O Pedro na época tinha pouco mais de 30 anos saindo do seu país para explorar, né? Bom, ao passar pelas ilhas de Cabo Verde, tomou rumo ao oeste, se afasta da costa africana. Seria um tornado ou seria intencional? Né? Até que no dia de 21 de abril, quem falou do Palavra Cantada aí, alguém grita lá de cima, terra à vista. Que terra era esta? O Brasil. Né?
na data de 21 de abril, eles apenas descem brevemente a terra, e aí só no dia seguinte que os portugueses, de fato, ancoram no litoral da Bahia, em Porto Seguro. E aí, cara, o que eles vão ver? Né? O que eles vão ver aqui? Os indígenas. Né? Então, o grande relato desse período é a carta do Caminha, né? Em que ele vai dizer várias coisas para o rei português. Né? Que aqueles povos não escondiam as suas vergonhas. Né? Eles sabiam o que era ouro, por exemplo, né? Para instigar o rei de Portugal a vir e explorar essas terras aqui, mas ele termina dizendo que, de fato, aparentemente, o Brasil não tem tantas riquezas assim. A maior missão dos portugueses seria salvar esse povo que estava aqui. Salvar como? Cristianizando eles. E não era opcional, tá, gente, a cristianização. Era a base da força mesmo, essa cristianização, e a base de uma doutrina muito bem elaborada pelos chamados padres jesuítas. Né? Os padres jesuítas, eles tiveram uma força muito grande na igreja, porque eu não sei se vocês sabem, mas os jesuítas, eles são como o exército da igreja católica. Então, eles são doutores, né? Eles estudam muito e eles só obedecem o Papa. Então, por isso que eles eram escolhidos dessa missão de cristianizar. Né? Então, existia uma rigidez muito grande na construção das vilas, em trazer esses povos para cá, e aí você literalmente vai retirando deles a essência desses povos indígenas, você tira aquilo que eles são e vai cristianizando esses povos. Então, para a gente falar quem que estava aqui quando os portugueses chegaram, né? Existiam dois grandes blocos, né? Os tupis-guaranis e os tapuias. É assim que a gente dividiu para ficar mais fácil esse entendimento dessa população, mas eram vários. Os tupis-guaranis estavam sobre toda a costa brasileira, né? Desde o Ceará até a Lagoa dos Patos, no extremo sul. Eles ficavam ali na costa. Né? Os tupis, também denominados tupinambás, guaranis, tacitinhas e nambás, tá? Dominavam essa faixa litorânea, do norte até Cananéia. Os guaranis localizados na bacia do Paraná-Paraguai. E por que eles são chamados assim? Né? Os Tupi-Guarani tiveram uma relação muito boa com os portugueses. Então, muito boa no sentido imoral até da palavra, porque eles se adaptaram àquele domínio com mais facilidade, né? Com menos resistência. Então, os portugueses ficaram se aliando com mais facilidade aos tupis-guaranis. Já os tupinambás, eles já eram, os tapuias, eles já foram mais resistentes à colonização, né? Então, é dali que vão vir os principais relatos de resistência. Bom, acontece, gente, que os portugueses chegam aqui e esse descobrimento, nem de longe, provoca um entusiasmo. Oi. Oi, Matheus, desculpa te interromper, tá? Isso, mais 2 minutinhos só para você concluir, enfim, com tranquilidade, tá? Sem... Perdão. Obrigado, isso, Jorge. É tranquilo. Eu estava pensando, não sabia se era 9h40 ou se era 9h30. Se que deixar, eu fico falando aqui a noite toda. Só para eu terminar, então, e aí na próxima aula eu concluo, que eu vou continuar nessa ideia de Brasil colonial, que hoje teve a apresentação, na próxima aula eu continuo com mais tranquilidade. Então, esse descobrimento ele não tem tanto entusiasmo que nem a chegada do Vasco da Gama da Índia, porque lá eles já tinham a riqueza certa, que eram as especiarias. O Brasil parece muito mais uma possibilidade de você construir algo, ter que plantar. Isso, no primeiro momento, não é atrativo, até porque o Portugal, nesse período, já estava ganhando muito dinheiro com né? Então, o período pré-colonial do Brasil, ele é conhecido pelo desinteresse de Portugal em relação ao Brasil. O que vai vingar aqui nesses primeiros 30 anos? O pau-brasil e a construção das primeiras feitorias, que eram para
levar o pau-brasil para a Europa, né? Inclusive o nome Brasil, fica aí uma curiosidade, Brasil vem de vermelho, vem de brasa, né? A ideia da tinta que a árvore soltava, uma tinta cor de brasa. Brasil vem disso. O nome Brasil vem por conta do pau-brasil, pau-brasa, o pau vermelho. Então, é assim que inicia a história do Brasil. Vermelho, o vermelho do sangue, né? Que vai marcar a nossa história. Mas isso fica para os próximos capítulos. Não percam as próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado demais. E se alguém tiver alguma dúvida aí, pode me mandar. Vocês disponibilizam um e-mail, né, Jorge, para eles? Ótimo, então me mandem por e-mail. Espero que vocês tenham gostado de coração. Foi um enorme prazer falar com todos vocês. Vou dar espaço para outro professor também, porque eu sei que história é maravilhosa e vocês gostariam de ter todas as aulas de história, não é verdade? História é muito legal, é muito melhor do que qualquer outra disciplina, tenho certeza disso, mas eu tenho que dar espaço para os colegas também, que eles são bons. Eu acho, com toda licença, professor, boa noite, que